O salário te mantém vivo. Ele paga o mercado, o aluguel, a prestação, a escola, a gasolina, a farmácia, a conta de luz, a internet e os compromissos do mês. O salário é importante. Ele sustenta a rotina. Ele coloca comida na mesa. Ele permite que muita gente atravesse a vida com dignidade. Mas existe uma verdade que pouca gente quer encarar. Salário sozinho dificilmente liberta alguém. O salário mantém você funcionando. Mas o patrimônio é o que começa a mudar o jogo. Porque salário entra e sai. Patrimônio permanece. Salário depende do próximo mês. Patrimônio atravessa o tempo. Salário paga o presente. Patrimônio protege o futuro. Salário depende do seu trabalho. Patrimônio pode continuar crescendo, mesmo quando você não está trabalhando diretamente por ele. E é por isso que tanta gente trabalha a vida inteira, ganha dinheiro todos os meses, mas chega depois de anos sem ter construído quase nada. Não é porque não trabalhou. Trabalhou muito. Não é porque não se esforçou. Se esforçou demais. O problema é que tudo o que entrou foi embora. Entrou em contas, entrou em consumo, entrou em parcelas, entrou em compras por impulso, entrou em coisas que pareciam importantes na hora, mas que não construíram liberdade. E quando o dinheiro entra e sai sem deixar raiz, a pessoa vive sempre presa ao próximo pagamento. Esse é o ciclo do salário. Você trabalha, recebe, paga, consome, se aperta e espera o próximo mês. Depois trabalha de novo, recebe de novo, paga de novo, consome de novo, se aperta de novo e espera mais uma vez. A vida vira uma corrida em círculo. Você está sempre cansado, sempre ocupado, sempre tentando colocar as contas em dia, mas sente que não sai do lugar. E sabe por quê? Porque o salário te mantém de pé, mas não necessariamente te leva para frente. Para ir para frente, você precisa transformar parte do salário em construção. E construção significa patrimônio. Patrimônio não é apenas casa, terreno ou empresa. Patrimônio é tudo aquilo que aumenta sua segurança, sua liberdade e sua capacidade de escolha. Pode ser uma reserva financeira, pode ser um negócio, pode ser conhecimento que aumenta sua renda, pode ser uma carteira de investimentos, pode ser uma fonte de renda extra, pode ser uma habilidade que gera dinheiro, pode ser algo que com o tempo trabalha a seu favor. A grande virada começa quando você entende que não basta ganhar dinheiro. Você precisa fazer o dinheiro ficar. Porque se todo o dinheiro que chega vai embora, você não está construindo riqueza. Você está apenas financiando o mês. E viver apenas financiando o mês é viver no limite. Qualquer imprevisto vira crise. Qualquer atraso vira desespero. Qualquer problema vira medo. Qualquer demissão vira pânico. Mas quando existe patrimônio, mesmo que pequeno no começo, algo muda dentro de você. Você respira diferente. Você decide melhor. Você negocia com mais calma. Você não aceita qualquer coisa por desespero. Você começa a sentir que existe uma base debaixo dos seus pés. E essa base vale mais do que aparência. Muita gente quer parecer rica antes de construir riqueza. Compra para impressionar. Parcela para mostrar status. Assume dívidas para provar valor. Troca liberdade por aprovação. Mas quem entende o jogo sabe. O que liberta não é o que os outros veem. É o que você constrói em silêncio. O salário pode te manter vivo. Mas o patrimônio te dá força para escolher. E quem tem escolha, vive diferente. Existe uma diferença enorme entre renda e riqueza. Renda é o dinheiro que entra. Riqueza é o que permanece, cresce e protege você ao longo do tempo. Muita gente confunde as duas coisas. A pessoa começa a ganhar mais e acha que ficou rica. Mas, junto com o aumento da renda, aumenta o padrão de vida. Aumenta o consumo, aumenta a parcela, aumenta o financiamento, aumenta o cartão, aumenta a pressão. No fim, ganha mais, mas continua presa, porque riqueza não é quanto você mostra. É quanto você constrói. Riqueza não é o carro que impressiona, é a tranquilidade que ninguém vê. Riqueza não é a roupa cara, é a liberdade de não depender de aprovação. Riqueza não é a mesa cheia de consumo. É a reserva que segura você quando a vida aperta.
Riqueza não é viver para aparecer, é construir para não se ajoelhar diante do medo. E aqui está uma verdade poderosa. Quem vive apenas de salário, vive com uma única fonte de oxigênio. Se ela falha, tudo treme. Se ela atrasa, tudo aperta. Se ela acaba, tudo desmorona. Por isso, o objetivo não é desprezar o salário. O objetivo é não depender apenas dele para sempre. O salário pode ser a semente, mas patrimônio é a árvore. O salário pode ser o começo, mas não pode ser o plano inteiro. Você precisa olhar para cada pagamento e perguntar: uma parte disso está construindo minha liberdade ou apenas sustentando minha sobrevivência? Essa pergunta muda a forma como você gasta, guarda, investe e decide. Porque quando você entende que cada real pode ter uma missão, você para de tratar dinheiro como algo que simplesmente passa pela sua mão. Uma parte do dinheiro precisa cuidar do presente. Uma parte precisa proteger contra imprevistos. Uma parte precisa comprar tempo futuro. Uma parte precisa desenvolver você. Uma parte precisa virar patrimônio. Se nada fica, nada cresce. E se nada cresce, você continua dependendo apenas da próxima entrada. É por isso que muita gente vive com a sensação de estar sempre começando do zero. Recebe o salário e começa o mês. Gasta tudo e zera. Recebe de novo e recomeça. Ano após ano, o mesmo ciclo. Mas a construção de patrimônio quebra esse padrão. No começo parece pouco, uma pequena reserva, um valor guardado, uma dívida eliminada, uma habilidade nova, uma renda extra começando, um investimento pequeno, um plano mais claro. Mas todo o patrimônio começa pequeno antes de se tornar forte. Uma árvore não nasce grande, ela nasce semente. O problema é que muita gente despreza a semente porque quer sombra imediata. Despreza o pequeno valor guardado porque ainda não muda a vida. Despreza o começo de um projeto porque ainda não dá lucro. Despreza a disciplina inicial porque ainda não aparece para os outros. Mas quem constrói de verdade entende que liberdade não nasce do espetáculo, nasce da repetição. É uma decisão hoje, outra amanhã, mais uma depois. Um gasto evitado, uma dívida reduzida, um conhecimento adquirido, uma oportunidade criada, um valor protegido, uma escolha melhor. E aos poucos, aquilo que parecia pequeno começa a formar uma base. Essa base é o começo da liberdade, porque patrimônio é mais do que dinheiro acumulado. Patrimônio é paz, é margem, é proteção, é opção, é tempo, é poder dizer não, é poder esperar uma oportunidade melhor. É não viver refém de qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer cliente ou qualquer situação. Quem só tem salário muitas vezes precisa aceitar. Quem constrói patrimônio começa a escolher. E a diferença entre aceitar tudo e poder escolher é uma das maiores formas de liberdade que existem. A partir de hoje, pare de perguntar apenas quanto você ganha. Comece a perguntar quanto você constrói. Porque ganhar mais pode ser importante. Mas construir mais é o que muda o destino. Você pode ganhar pouco e começar a construir com inteligência. Você pode ganhar muito e destruir tudo com descontrole. A diferença está na mentalidade. Quem tem mentalidade de salário pensa apenas no mês. Quem tem mentalidade de patrimônio pensa no futuro. Quem tem mentalidade de salário pergunta: dá para pagar a parcela? Quem tem mentalidade de patrimônio pergunta: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Quem tem mentalidade de salário vive esperando o próximo depósito. Quem tem mentalidade de patrimônio faz cada depósito ter uma direção. Essa mudança é profunda. Porque enquanto você vive apenas para o salário, sua vida fica presa ao calendário. Dia de receber, dia de pagar, dia de vencer conta, dia de fechar cartão, dia de esperar o próximo mês. Mas quando você começa a construir patrimônio, você sai da prisão do curto prazo. Começa a enxergar anos, não apenas semanas. Começa a pensar em estrutura, não apenas em consumo. Começa a valorizar o invisível, não apenas o que aparece.
Começa a entender que o verdadeiro luxo é ter paz. Luxo é dormir sem medo do amanhã. Luxo é ter reserva. Luxo é não depender de uma única fonte. Luxo é não precisar comprar para provar valor. Luxo é ter liberdade para decidir com calma. Luxo é olhar para a própria vida e perceber que você está construindo algo que permanece. Não caia na armadilha de confundir movimento com progresso. Tem gente que trabalha muito, corre muito, compra muito, posta muito, mostra muito, mas constrói pouco. Parece progresso, mas é só movimento. Progresso real é quando sua vida fica mais forte, quando suas dívidas diminuem, quando sua reserva cresce, quando sua renda aumenta, quando seu conhecimento se expande, quando sua dependência diminui, quando suas escolhas melhoram. Quando você sente que não está apenas sobrevivendo, mas construindo. E construir exige coragem. Coragem para dizer não ao impulso. Coragem para não acompanhar o padrão de consumo dos outros. Coragem para parecer simples enquanto constrói algo grande. Coragem para estudar dinheiro. Coragem para mudar hábitos. Coragem para reconhecer erros. Coragem para começar tarde, se for preciso. Porque nunca é tarde para parar de viver apenas de salário e começar a construir patrimônio. Talvez você não tenha aprendido isso antes. Talvez ninguém tenha te ensinado. Talvez sua família também tenha vivido presa ao ciclo do salário. Talvez você tenha crescido ouvindo que o importante era trabalhar, pagar as contas e não sonhar muito alto. Mas agora você pode escolher outro caminho. Não precisa abandonar tudo, não precisa fazer loucuras, não precisa enriquecer da noite para o dia. Precisa começar a guardar, começar a organizar, começar a estudar, começar a pensar em renda extra, começar a construir ativos, começar a transformar parte do seu esforço em algo que fica. Porque o salário é fruto do seu trabalho, mas o patrimônio é fruto da sua visão. O salário mostra que você trabalhou. O patrimônio mostra que você construiu. O salário sustenta sua vida hoje. O patrimônio protege sua vida amanhã. O salário pode te manter vivo, mas o patrimônio te liberta. E quando você entende isso, cada decisão muda. Você olha para o dinheiro com mais respeito. Olha para o consumo com mais consciência. Olha para o futuro com mais responsabilidade. Olha para o trabalho com mais estratégia. Olha para si mesmo com mais poder. Porque você percebe que não nasceu apenas para receber, pagar e recomeçar. Você nasceu para construir. Nasceu para crescer. Nasceu para transformar esforço em liberdade. A partir de hoje, faça uma promessa silenciosa para você mesmo. Nem todo o dinheiro que entrar vai embora. Uma parte vai ficar. Uma parte vai crescer. Uma parte vai proteger. Uma parte vai construir a sua liberdade. Porque viver de salário pode manter você de pé, mas construir patrimônio pode colocar você no controle da própria história. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós seguimos juntos construindo uma mente mais forte, próspera e preparada para receber uma vida melhor.